O dia foi bastante movimentado nas redes sociais, na internet, todo mundo procurando a informação, os últimos números, né, Milena? E a gente está aqui desde cedo monitorando tudo para você, né? Monitorando as principais redes que os brasileiros usam, né? O brasileiro gosta muito do Instagram, gosta do Facebook, do Twitter, do YouTube. E a gente ainda tentou ficar ali monitorando também o WhatsApp, né? O WhatsApp é um pouco mais difícil, né, de se monitorar, mas a gente tentou. E também as agências de notícias, né, os portais de notícias, Exatamente. Contando aí essa apuração em tempo real praticamente, né? Foi super rápido, né, Sara? Exatamente. E se teve uma coisa que deu o que falar hoje, foi a segurança das urnas eletrônicas, né, gente? Muita gente recebeu um vídeo que mostra aí uma pessoa apertando lá o 1 e depois a urna automaticamente preenchia, né? Mas o próprio TSE saiu rapidamente aí, desmentiu isso nas redes sociais, né, Milena? É verdade. Uma das coisas que pareceu muito clara no vídeo foi um corte, né? A gente fica muito claro que o vídeo, ele foi editado, ele não foi feito lá na hora que o cara estava votando e foi colocado diretamente no WhatsApp. Ele teve um corte que aqui na TV a gente chama de jump cut. Exatamente. E fora isso, lembrando que esse vídeo foi postado pelo TSE, era um técnico explicando, né, como é que o vídeo foi editado, né? Aparece bem no cantinho ali da direita de quem está votando uma tarja bem fininha, preta, que ela, na verdade, ela não é real. Quando você está lá na urna, você não vê essa tarja preta. Então, toda a autenticidade do vídeo foi questionada e foi negada pelo TSE, né, Sara? Exatamente. O assunto também bombou no Twitter. A hashtag fraude nas urnas eletrônicas foi um dos trending topics do dia, com mais de 88 mil tweets. E assim, agora uma coisa muito legal também que aconteceu aqui nos trending topics foi aparecer a palavra Senado. Muita gente buscando aí informações sobre as eleições para o Senado, né? Essa hashtag, ela bateu o primeiro lugar, né? Exatamente. Agora sim, voltando à urna eletrônica, não foi só esse vídeo, né? A gente também recebeu aí vários vídeos pelo WhatsApp ao longo do dia, falando inclusive que a urna estava anulando o voto das pessoas, né? Agora vamos ver como é que o TSE vai se pronunciar sobre isso, né? Falando sobre fake news ainda, Sara, muitas vezes o vídeo ele não é falso, ele é um vídeo verdadeiro, mas ele é usado fora do contexto. Ficou muito claro, foi muito famoso na campanha o vídeo de um candidato à presidência da República de hoje que reconhece a derrota dele. Isso foi, na verdade o vídeo é verdadeiro, mas ele foi feito nas eleições de 2016. E aí é complicado porque o eleitor vê aquele vídeo e pensa, ih, caramba, meu candidato jogou a toalha, ele não está mais no páreo, ele já reconheceu a derrota. Exatamente. E isso pode, de verdade, influenciar o resultado de uma eleição. Agora, outra notícia falsa que também foi muito compartilhada foi essa aqui, não sei se você viu, Milena. A pessoa falava assim, olha, se você votar para presidente e votar em branco nos outros cargos, você vai ter o seu voto anulado. Gente, é claro que não, né? Claro que não, né? Aí o TSE foi lá, desmentiu novamente essa notícia nas redes sociais. Mas eu não entendo como é que as pessoas acreditam e passam esse tipo de informação, né? Mas é muito fácil acreditar, né? Então foi por isso que foram fechadas parcerias, né? O Facebook mesmo fechou parceria com várias agências de checagem, a France Press, a Lupa, os Fatos, para ver se reduz um pouco, né, essa quantidade de notícias que não são reais, né? Exatamente. E não só isso, né? A partir do momento que ele identifica que um post pode ser falso mesmo, o algoritmo já entende e reduz o alcance daquele post. E também eles estão notificando as pessoas que encaminham esse tipo de postagem, falando, olha, isso aí não é confiável, cuidado com essa informação, né? No WhatsApp isso foi muito importante, né? Principalmente que você tem lá aquela sua tia que não gosta do seu candidato, aí ela passa a ficha corrida do cara, né? Exatamente. Você fica pensando, gente, será que ela foi até a polícia para ver onde que ela pesquisou? Mas aí você vê lá em cima encaminhada. E eu vou te falar uma coisa, esse sim é um dado super preocupante, porque pelas pesquisas, a maioria das fake news é disseminada exatamente pelo WhatsApp e nos grupos de família, né? Esses são os mais complicados, né? Exatamente. Foi legal que também o WhatsApp, ele reduziu as listas de transmissão, né? A gente viu isso que
às vezes a lista de transmissão é feita para 50 pessoas. Eu mesmo no aniversário do meu filho, eu mando convite, toda mãe faz isso, né, sabe? Mando convite pelo WhatsApp para as outras mães. Aí eu fui mandar e falei, caramba, não cabe ninguém na minha lista de transmissão. Eles também criaram aquela função encaminhada, né? Pelo menos você sabe que a pessoa não é o autor da mensagem que a pessoa está encaminhando, né? Uma coisa importante também nessas eleições foi o projeto Comprova. Né? O projeto Comprova, ele é um consórcio de jornalistas de meios grandes de comunicação que se juntaram para verificar a autenticidade do conteúdo que a gente estava recebendo, que o eleitor estava recebendo. Então, ele pode, quando você entra no site, pode ser verdadeiro, ele pode dar o conteúdo como verdadeiro, como falso, como inconclusivo ou como impreciso. Exatamente. Né? E como a gente ainda tem aí o segundo turno em vários estados, né? Você pode usar o Comprova. E na presidência. Você pode usar o Comprova. Se você tiver alguma dúvida, quer checar se uma informação é mesmo verdadeira, manda para a equipe de lá. O site é projetocomprova.com.br e o WhatsApp é DDD 11 977950022. E olha só que curioso, vamos falar sobre Google. O Google tem aí um site chamado Google Trends, que mostra os assuntos mais buscados na internet. E por conta das eleições, eles lançaram uma versão especial focada aí nas principais buscas dos últimos meses agora em 2018. Vamos dar uma olhada nos assuntos aqui, Milena, mostrar para o pessoal de casa? Olha só que interessante. Entre os assuntos mais buscados este ano, saúde, educação e emprego aí entre os destaques, né? Entre os principais. Se a gente for olhar, só que a gente tem um pico aqui, né? Engraçado. Esse pico aí reparar que a gente tem um pico interessante aqui. Eu fui olhar, Sara, ele é de 22 a 28 de abril. É exatamente a última semana que as pessoas tinham para entregar o imposto de renda. Então, todo mundo que entrava no site Receita Federal para entregar a declaração do imposto de renda ou para consultar, né, colocar dúvidas sobre como é a declaração de imposto de renda, os isentos, todo mundo estava sendo registrado aí no Google Trends como impostos, é por isso que tem esse pico. Ah, entendi. Eu estava achando que às vezes podia ser um interesse súbito para algum projeto que mexe com imposto. Mas na última semana, para entregar, todo mundo deixa para a última semana mesmo, Sara, não tem jeito. Foi a declaração de imposto de renda. Agora, outra leitura que a gente tem aqui, né, é o interesse sobre esses assuntos por estado. E engraçado, né? Esses dias a gente olhou esse mapa, ele estava todo rosinha, uma parte rosa, uma parte azul. Hoje de manhã ele estava completamente rosa, que aí é educação, né? E agora você vê que tem aí uns interesses por saúde e também por segurança pública, né? No caso de crime, né? A gente tinha visto bem polarizado a educação no norte e a saúde no sul. Ele tinha ficado com essa polarização. Né? Agora você tem aí uma boa parte do país procurando aí informações relacionadas ao assunto educação, né? É importante a gente perceber, Sara, que o Comitê Gestor da Internet, no ano passado, disse que ainda 1/3 das casas no Brasil não tem internet. Então, quando a gente vê, assim, um dado como esse, estava todo mundo procurando educação, estava todo mundo procurando saúde, na verdade, a gente está falando daqueles 2/3 que tem a internet em casa, que tem acesso à internet, né? Com certeza. E isso também é polarizado em relação à região, porque no norte e no nordeste, menos gente, mais ou menos a metade das casas tem internet. Já na parte sudeste, sul, centro-oeste, mais gente tem acesso à internet. Então, exatamente. Importante perceber, assim, que por mais que a referência do Google seja muito importante, porque a gente percebe o que as pessoas estão buscando na rede, isso não é um interesse geral da nação. Não pode ainda ser considerado. Um dia vai ser, né, Sara? Exato. Um dia a internet vai ter chegado a todo mundo. Exatamente. De qualquer forma, a gente já tem aí mais de 69 milhões de pessoas conectadas e a faixa etária também é um fator muito importante. Quem tem de 18 a 24 anos está muito mais conectado. De cada 100 jovens, 85 são usuários de internet. Se a gente for pegar aí os maiores de 60 anos, esse índice já cai para 25%. Esses dados são do IBGE, né?
e também nas redes sociais, né? A gente não pode desconsiderar que as pessoas idosas, elas não entram tanto em redes sociais quanto as pessoas mais novas, né? Exatamente. Então, Agora, isso dá uma diferença. Outro dado também que foi surpreendente aqui no Google Trends é a busca pelo nome dos candidatos. E aí, mais uma vez, a gente tem que perceber que não significa se a pessoa é favorável ou não. Na verdade, é a busca aí por informações, né, sobre o candidato. Vamos dar uma olhada aqui na tela. Como foi essa busca nos últimos 30 dias? Dá para ver que o Bolsonaro se mantém bem constante, né? Exatamente, sempre constante, mas a gente tem uma oscilação aí entre os outros candidatos, né? É interessante dizer também que durante algum tempo, até essa semana, quem aparecia não era o Cabo Daciolo, era o João Amoedo. Né? E aí isso foi mudando, talvez por causa dos debates, né? Que o Amoedo não estava no debate, o Cabo Daciolo estava e acabou subindo um pouco a procura pelo Cabo Daciolo e acabou a do Amoedo ficando fora desse gráfico aí. Agora, Milena, também uma coisa que aconteceu e aí foi muito destaque agora na sexta e no sábado foi essa virada, uma procura, né? Pelo nome aí do candidato Ciro Gomes. Muitas procuras, e aí o Google Trends também mostra isso, nessa reversão ali, o Fernando Haddad cai e o Ciro Gomes sobe, né? Foi um movimento forte nas redes sociais. Mas também, é bem interessante perceber que o Jair Bolsonaro também foi sempre o mais procurado em todo, né? Todo o processo de campanha eleitoral. Exatamente. E no Google Trends você pode ter essa leitura aí também por região, né? Os candidatos mais buscados por região. E aqui no mapinha, ó, se a gente for perceber, a gente também pode ver como foi a busca em cada estado. Então, se você clicar aqui em cima do mapa, você pode ver, por exemplo, no Amazonas, como é que foi, aí em Rondônia, enfim, Bahia. São várias leituras, né, que você pode ter aí sobre a procura, o interesse por cada candidato, né? Exatamente. E você viu alguma coisa errada durante as campanhas ou hoje na hora de votar? Pois é, você pode ajudar a fiscalizar a eleição. Você sabia, Milena? Tem aplicativo para isso. O Pardal, né? É o Pardal. O nome do app é Pardal. Você baixa o aplicativo e olha só, você vem aqui na tela inicial, né, tem esse mais, clica nele e você já pode aí registrar uma nova denúncia. E aí você pode falar sobre propaganda eleitoral irregular, uso de máquina pública, compra de votos, crimes eleitorais, doações, enfim. São várias possibilidades. É muita tecnologia nessa eleição, né? Queria saber muito passarinho, né? Twitter, Pardal. Muito passarinho. Agora, uma coisa importante. Tem que ficar ligado, porque é importante enviar fotos, áudios ou vídeos que possam comprovar, né, o que você está denunciando, né? É verdade. Milena, você baixou o e-título aí? Não baixei. Quer dizer, eu até baixei, mas eu não usei. Sabe o que é? É que eu sou meio vintage, sabe? Assim, eu gosto de um papelzinho. E aí eu fiquei pensando, meu título fica fechado lá na minha carteira 4 anos. No dia que eu tenho a chance de usar, eu vou usar o celular, fico com dó. E aí também tem aquele papelzinho que eles dão, aquele canhoto. E você fala, onde que eu vou guardar isso? Eu perco tudo. Então, chegando lá no estacionamento, eu já não teria esse canhoto. Olha, aí eu guardo dentro do negocinho de papelzinho. Tá bom, eu já baixei o e-título, usei. E eu achei engraçado porque o rapaz, né, lá da minha sessão de votação, disse que muita gente aderiu ao aplicativo. Assim, teve gente que também teve dificuldade de baixar, de cadastrar, mas assim, eu acho que muita gente baixou e muita gente deve ter usado, né? E aí, a gente não pode deixar de destacar o trabalho do TSE nas redes, né? Que foi até bastante bem-humorado. Dá uma olhada só nesse meme que eles fizeram. Eu não sei se vocês viram, pessoal, saiu há pouco tempo um menino escrevendo um bilhete, né, para a mãe, como falando... Como se fosse a professora. Como se fosse a professora falou, pode faltar aula, né? É verdade esse bilhete. E aí o TSE aproveitou e fez esse meme aqui. Anulei meu voto, mas quero que meu país melhore. Observação, é verdade esse bilhete, né? Então, assim... Legal.
Legal também você usar a rede, né, a favor de informações de cidadania, de conscientização do eleitor, né? A Justiça Eleitoral foi muito bem, né? Assim, na nossa avaliação, eles responderam muito rapidamente, né? Eles usaram muito bem. E usaram os bots, né? Usaram assistentes virtuais e tentaram ter um trabalho muito proativo para combater, né, as fake news também, né? Verdade. E as redes sociais foram, sim, um grande destaque nessa eleição, porque se você pensar antigamente, como é que as pessoas faziam campanha, né? Ia lá, distribuía santinho na rua, bota sujeira doida, aquela sujeira toda. E hoje a gente vê que boa parte do debate está, sim, concentrada, né, nas redes sociais. É verdade. O que é importante, né, Sara? Porque antigamente, se o cara não tivesse muito tempo de rádio, de TV, ele já estava fora do pleito. Exatamente. Né? E a gente vê até o primeiro colocado nas eleições de presidente, Jair Bolsonaro, quase não tinha tempo de TV, né? Sim. E ele usou muito a internet, usou muito as redes sociais para se fazer entendido, né? Para ser conhecido, né? Exatamente. E essa também foi a primeira vez que as redes sociais foram reconhecidas como canais oficiais de campanha paga, né? Por exemplo, o Facebook já começou a faturar, né, com esse tipo de publicidade. Segundo dados preliminares aí, o Facebook teria faturado pelo menos 26 milhões de reais com anúncios pagos. O Google deve ter faturado em torno de 2,5 milhões. A impressão que a gente tem é que as pessoas acabam aí buscando mais informações e conhecendo melhor os candidatos, que ficam mais fáceis, né? Mais fácil o acesso. Está ali disponível na mão, no celular, enfim, no computador. É verdade. É verdade. Os candidatos, eles usaram bastante as redes também para agregar, chamar para manifestação, né? Tudo isso é um exercício de cidadania, né, Sara? Exatamente. Agora, é importante a gente saber diferenciar o que é conteúdo espontâneo, que a gente chama de orgânico, né? Que é aquele conteúdo que é gerado, que as pessoas fazem, e o que é conteúdo impulsionado, que é quando envolve o dinheiro, que fica lá escrito, né? Patrocinado. E em relação ao conteúdo orgânico, que não envolve dinheiro, uma das redes mais usadas foi o Twitter. Vamos dar uma olhada como é que foram as menções aos candidatos nas últimas horas? Olha só, a FGV, que montou aí um observatório para ficar aí monitorando os dados nas redes sociais, divulgou esse gráfico aqui. Olha só, de meia-noite até as 4 horas da tarde de hoje, olha quantas menções foram feitas aos presidenciáveis no Twitter. O Jair Bolsonaro disparado aí com mais de 1 milhão de menções. E aí você vê como o Google Trends acaba, aquele resultado do Google Trends acaba... Se mostra aí. Isso, se confirmando aqui também. O Ciro Gomes vem em segundo lugar, como também o candidato, né, mais mencionado no Twitter. E em terceiro lugar, o Fernando Haddad e aí os outros candidatos. Gente, e o que não faltou nessa eleição foi meme, né, Milena? A gente vai lembrar dessa eleição como a eleição que mais teve fake news e mais memes, né? Exatamente. E tem gente, Sara, que prefere perder um amigo, né? Tem que passar o meme de qualquer maneira, né? Prefere perder um amigo do que não encaminhar o meme, né? Vamos ver um pouquinho desses memes, porque eu acho que são muito divertidos, se tem uma coisa boa na internet, são os memes, né? Então, olha só. Inclusive, assim, os próprios canais de informação institucional utilizaram muito bem esse bom humor da rede, né? Olha só, o TRE de Minas, que é o Tribunal Regional Eleitoral, aproveitou aí essa onda de pessoas desfazendo amizade para fazer uma campanha no Dia do Amigo, que a gente passe pelas eleições 2018 sem perder nenhuma amizade. Foi meio difícil, viu? Acho que todo mundo perdeu um amigo, pelo menos. Exatamente. Essa foi ótima. É preciso amar as pessoas como se não houvesse eleições, né? Já aí parafraseando aí Renato Russo, né? Já pegando um pouquinho do Legião da poesia, né? E com certeza, tá certo, né, gente? Não podemos deixar nossas amizades acabarem. Afinal de contas, amanhã todo mundo volta pro trabalho. Pois é, exatamente. Vai almoçar domingo que vem na casa da sogra, né? Aí tem que voltar a ser parente. Enfim, tem que voltar. A vida normal vai voltando, né? Vamos para a próxima aqui. Essa eu achei maravilhoso. Todo mundo brigando, desfazendo amizades, tudo por causa de política. E eu aqui
Nem sei onde é que tá o meu título. Esse aí não baixou o artigo. Esse aqui você... A Milena não, né? Porque o seu estava na carteira. O meu, realmente, eu não sabia onde é que estava, por isso que eu baixei o e-título também, né? Ah, esse foi maravilhoso. Faltam 7 dias para as eleições, que você que não acabou com todas as suas amizades nos grupos de WhatsApp, ainda dá tempo. Bem irônico, né? É bem irônico. Ah, esse foi muito bom. Esse aqui foi nos últimos dias que apareceu aí. Depois das eleições, as reuniões de amigos e familiares vão se chamar audiência de conciliação. Mas a gente vai... Não, esse é muito bom porque realmente, né? Muita gente aí vai ter que... brigou e vai ter que tentar se arrumar o relacionamento. Arrumar o relacionamento agora, né? E essa aqui, maravilhosa. Essa aqui, inclusive, a gente conversou muito, né, na nossa sala de internet. Não vejo a hora de acabar as eleições e a gente começar a discutir sobre a uva passa na ceia de Natal. Gente, essa é muito legal, Milena. É muito boa. Porque geralmente 50% das pessoas gostam da passa na ceia de Natal, no arroz, no frango, em tudo, né? E outros detestam a uva passa. Então, essa é uma grande discussão. Eu não gosto de uva passa, eu acho que você gosta, né? Então, a gente fica meio a meio aqui. A gente já pode começar a discutir sobre a uva passa. Não precisa mais brigar sobre política. A gente pode começar a discutir sobre a uva passa na festinha de fim de ano, então, aqui da TV, né? Então... Exatamente. Lembrando que tem segundo turno ainda, aí não para de discutir política, não. Exatamente. Pois é, vamos deixar os memes também, porque ainda tem segundo turno, né, gente? Agora, hoje também, ao longo do dia, foram vários memes aí das pessoas ansiosas por resultados e sem saber, né, o que ia acontecer. Então, um deles foi assim, como é que eu tô acompanhando essa apuração, né? Tá lá o Sheldon super nervoso, soprando no Big Bang, The Big Bang Theory, né? Tá lá ali soprando o saquinho de pão. E essa aqui, que eu acho que fica aí o nosso desejo para um dia ter democracia digital, né? Que falta muito para votar pela internet, o Chapolin sempre bem-humorado. Um dia, né? Quem sabe a gente vai votar pela internet. Eu acho que a gente já tem mecanismos hoje de participação popular pela internet. Por exemplo, o E-Cidadania mesmo, que é aqui do Senado, né? É verdade. As pessoas podem mandar aí sugestões de projeto de lei. Se tiver o apoio de mais de 20 mil pessoas, o projeto ele passa a tramitar como uma ideia, né? E se ele for aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, ele pode virar, sim, um projeto de lei e, quem sabe, chegar a virar uma lei, né? Então, a gente já tem aí a gente já tem alguns exemplos do uso da internet para a democracia, né? Para um exercício da democracia. Falando no E-Cidadania, né? É sempre bom lembrar. Quando você entra no site do Senado, né? senado.leg.br ou senado.gov.br, você vai ver lá o menu e à direita, bem no cantinho, tem escrito E-Cidadania. E lá você pode acompanhar como estão os projetos, você pode dar o seu voto sobre um projeto. Por que é importante? Porque o senador que está relatando aquele projeto começa a entender qual é a posição da opinião pública. O que as pessoas estão falando contra, o que as pessoas estão falando a favor. E isso direciona muito o senador que ainda vai votar sobre aquele projeto, seja qual for a comissão dele ou se o projeto for ao plenário. Exatamente. E lembrando que também é um dos assuntos aí do Em Alta, né? A gente está sempre falando, mostrando aí ideias legislativas super bacanas que chegam aqui e que acabam virando projetos de lei que são votados e que podem virar lei. Um cidadão pode ter uma lei, né? Uma lei aprovada de autoria dele. Exatamente. Porque ele dá aquela sugestão. E se aquela sugestão tiver um engajamento, né? O senador da Comissão de Legislação Participativa, eles votam e aí aquele projeto acaba sendo da comissão. Então, assim, é fato, um cidadão, ele pode ser o autor de uma lei. Né? Exatamente. Agora, voltando um pouquinho para o Google Trends, também outra coisa aí que foi... Vamos colocar na tela, beleza? Eles também monitoraram aí o que mais foi buscado pelo eleitor nos últimos 7 dias em relação à eleição, né? Então, por exemplo, agora a gente tem aí um aumento repentino, obviamente, da apuração, né? Então, apuração e eleição, que hora sai o resultado das eleições, resultado das eleições 2018, né?
Vamos ver também quais foram as principais questões sobre votar, quais as principais dúvidas do eleitor. Como saber o local de votação, em quantos candidatos temos que votar, o que acontece se eu não votar, em quem votar e como faz para justificar o voto. E outra leitura aqui do Google Trends também é como votar, em quem votar. Claro, a maior parte da população estava aí com dúvida no processo de votação mesmo e não em quem iria votar. Apesar de que eu acho que aí muita gente deve ter mudado o voto nos últimos dias, né? Sem saber direito como é que estava aí o segundo turno, enfim. Esses aí foram alguns resultados. Se você quiser saber mais, é só você digitar Google Trends, TRENDS, Eleições 2018. Você acessa essa página e fica sabendo tudo o que foi buscado na internet nos últimos dias sobre eleições. Pois é, pessoal, foi muito bom estar com vocês, mas a gente tem que ficar por aqui, né, Mi? Lembrando que a gente está nas redes sociais. Exatamente. A gente continua nas redes sociais, né? E queria falar principalmente sobre o YouTube. A TV Senado tem um canal no YouTube que tem 230, né, Sara? Mil inscritos. 238 mil já. Inscritos. E se você ainda não está no YouTube, entra lá, sabe por quê? A gente passa a programação o dia inteiro do Senado, né? Tudo que está passando na TV Senado, você tem no canal do YouTube. A gente passa até 8 canais. Então, por exemplo, está tendo uma audiência pública na CCJ, você tem acesso a isso. Alguém está votando um projeto de seu interesse na CI, que é a Comissão de Infraestrutura, você também pode ver. Tudo isso fica registrado, depois você pode ir atrás da playlist da comissão que você tem interesse, ou a playlist do senador, e você pode ver também os nossos programas que são feitos especialmente para o YouTube, né, Sara? Exatamente. E a gente também está no Facebook, Instagram e Twitter. É só procurar por esses canais, tanto TV Senado e Senado Federal. E aí, olha só, você elegeu 2 senadores hoje. Então, dá para acompanhar tudo em primeira mão, tanto os que estão aqui e os que estão chegando. Essa é a hora, né? Tem que acompanhar. É bom, né? Quando você chega lá na eleição e você pode fazer um retrospecto de como foi o mandato daquele senador. Exatamente. Se você vai votar de novo nele ou se você vai querer trocar, porque você viu o trabalho dele. É importante acompanhar. Com certeza. E você pode acompanhar tudo isso em primeira mão nas nossas redes sociais. Verdade. É isso, gente. Não deixa de se inscrever no nosso canal e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.